Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo esteja no coração de vocês. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, e esse é o nosso Santo do Dia. Hoje, dia 12 de junho, é dia dos namorados. E a igreja faz memória nesse dia a São Valentim. No mundo todo, não se fala dia dos namorados, mas sim dia de São Valentim, em homenagem a esse santo que é padroeiro dos namorados. Na história da igreja, temos mais de 10 São Valentins. E às vezes, algumas histórias se confundem, especialmente a de um padre Valentim com essa história que eu vou contar do bispo Valentim, tá? Que é a história talvez mais conhecida. Tá? O bispo Valentim foi bispo de Terni, da Itália, inclusive em 197. Inclusive ajudou a fundar essa cidade. Ele foi preso e processado pelo imperador Cláudio. E aí começa a história do porquê ele é chamado de padroeiro dos namorados. Por que ele foi processado e preso e condenado, inclusive? Porque ele celebrava casamentos clandestinos. Porque acontece que havia, na época do imperador, na época do bispo Valentim, muitas guerras. E o imperador Cláudio entendeu o seguinte, que os solteiros eles se alistavam com mais facilidade e também nas batalhas eram mais aguerridos, digamos assim, brigavam mais, enquanto os casados tinham mais dificuldade de se alistar e não se empenhavam tanto nas batalhas. E assim decretou a proibição do casamento na cidade. E isso incomodou Valentim, ele não concordava com isso, achava injusto, um absurdo. E diante do imperador, foi até ele, foi preso, e diante dele chegou a falar sobre a instituição do matrimônio, o quanto era uma instituição santa, geradora da família, o quanto era importante na vida cristã, o matrimônio. Inclusive tocou até o coração do imperador, mas ainda assim, mesmo sensibilizado, ele não se demoveu aí da sua condenação de Valentim, que foi preso. Enquanto estava preso, ele recebeu várias cartas, presentes, flores, em agradecimento a tantos que foram casados por ele na clandestinidade. E por isso essa associação dele, os namorados. Conta-se ainda a tradição de que ele curou a filha de um prefeito da época, Artérias, e que ela era cega, e graças à sua oração, pela sua intercessão, ela voltou a ver. E aí é que começa um pouco a mistura da tradição popular com o outro Valentim. Não se sabe se ele, bispo Valentim, ou um padre Valentim, que também curou uma moça. Dizem que após a cura, o convívio com ela, antes da morte definitiva, ele teria se apaixonado, enamorado dessa pessoa de forma platônica, porque isso nunca se concretizou, ele nunca abandonou a igreja por causa disso. Mas antes de morrer, teria deixado ou ele, ou o padre Valentim, uma carta onde no final ele diz do seu sempre Valentim. Foi morto primeiro a pauladas e depois decapitado. Foi canonizado pelo Papa Gelásio, para que servisse de exemplo a todos os namorados, para que tivessem um namoro realmente santo, com que pudesse conduzir ao noivado e ao casamento. E por isso ele é muito invocado e muito querido. Por conta de todas as confusões, a igreja desaconselhou sua veneração desde 1969, mas manteve na lista dos santos e ainda assim é um santo muito querido e muito invocado no mundo inteiro. Peçamos a São Valentim que interceda pelos namorados, e que todos os namoros realmente sejam santos, sérios e que possam ser aí o primeiro passo para uma construção de um processo mais sério, mais profundo, que venha dar origem ao matrimônio. Por isso pedimos aí nesse dia a intercessão de São Valentim pelos namorados e aqueles que desejam um namorado santo também. Recebam a bênção diaconal, que Deus os abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Valentim, rogai por nós, rogai por todos que procuram namorado e também por os casados que têm na sua esposa, no seu esposo, o seu eterno namorado, essa namorada. Eu fico por aqui.